Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Saab Talks. Nesse episódio de hoje eu vou ter o prazer de convidar um grande amigo, parceiro lá do BNI, que é o Clébio Reis, para falar sobre um assunto muito, mas muito interessante, que é o medo que as pessoas têm de ir ao dentista. E também um outro tema, que é o bruxismo, que tem tudo a ver com a questão emocional, porque o bruxismo não se trata somente dentro do consultório odontológico, é uma coisa multifatorial, que envolve fisioterapia, envolve a psicanálise. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre o tema. Antes de iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre quem é o Clébio Reis. O Clébio Reis é um neurocientista, ele é membro da Sociedade Psicanalítica do Brasil, supervisor em psicanálise e hipnoterapia, especialista em neurociência, graduado e pós-graduado em psicanálise, foi ouvidor e engenheiro mecatrônico. Tá? E além de tudo, ele é CEO do Instituto Self-Heal, que é uma escola de pós-graduação em psicanálise, inclusive certificada pelo MEC. Eu vou acabei de apresentá-lo aqui, gostaria então, Clébio Reis, seja muito bem-vindo ao Saab Talks, tá bom? Obrigado pelo convite. Clébio, muito legal ter você aqui, a gente tem o prazer de conviver semanalmente juntos lá no BNI, e eu conheço o seu trabalho muito em função disso, inclusive já passei em consulta com o Clébio é meu psicanalista também, então é muito legal ter você aqui, tá bom? Bom, começando aqui o nosso bate-papo, vamos chamar assim, eu queria saber, Clébio, da sua experiência, quais são as origens mais comuns do medo das pessoas ir ao dentista, ou o medo em geral, né? Como terapeuta, como você pode ressignificar essas sensações, né, das pessoas? Legal, isso é um ponto bem interessante e acredito que seja algo que você aqui lidar com isso todos os dias, né? Acho que faz parte da sua rotina, receber as pessoas já com essa dificuldade de lidar com medo. E quando você pensa na questão do medo, na questão do dentista, esse medo ele não é novo, ele é um medo antigo. Então, pense que a conexão do medo a mente vai fazer e vai atrelar o processo. Pense que só de pensar em ir ao dentista, automaticamente esse medo vai ser despertado, vai vir todas as sensações, respiração ofegante, vai ter aquela sensação de mãos geladas, peito gelado, sudorese vai mudar. Então vai ser todo um comportamento que vai começar no percurso para cá. Então, ele tem esse medo, ele vai se intensificando. Quando as pessoas chegam aqui, ela já está carregando isso. E muito normalmente isso vai estar conectado com as experiências passadas. Então todas as experiências passadas de medo intensifica. Então o corpo ele tenta te proteger. Então esse é um ponto interessante para pensar sobre o medo do dentista. Então o corpo ele está tentando te proteger, a mente está tentando evitar que você venha até aqui e entende que pode ser um momento nocivo. Então, quando as pessoas chegam no consultório psicanalítico para tratar a questão medo, uma coisa lá a gente não vai inviabilizar o medo. Então, esse medo ele tem um porquê e a intenção da mente é te proteger. Então, reconhecer que esse medo em algum momento da vida ele fez sentido, mas que agora é um novo momento. Inclusive, no consultório é um lugar onde ele está para ser tratado, para ser cuidado. Para ter um profissional que agora eu mudo o cenário e agora eu me permito ser cuidado. Eu posso fazer um paralelo, porque assim, uma das coisas que acontece muito na rotina do dia a dia é que quando chega um paciente que ele teve uma história negativa no dentista, é muito comum as pessoas terem histórias negativas dentro de um consultório odontológico. Eu faço aqui um paralelo bem interessante. Quando eu era recém-formado, que eu cheguei em São Paulo, e eu atendi às vezes em clínicas mais populares e tal, e eu tenho orgulho de ter feito, isso faz parte da minha história. E às vezes chegava um pai e falava assim, tira o dente do meu filho, uma criança de 8 anos, um dente permanente, um primeiro dente permanente dele. Não, pai, precisa tratar esse dente. Não, tira o dente. Sabe por que eu não tiro? Porque
essa criança ela vai carregar esse trauma para o resto da vida, porque quando você fala para um adulto, eu vou tirar o seu dente, quem já extraiu um dente vai fazer esse paralelo. Ele nunca mais vai esquecer daquele dia que foi arrancado um órgão dele e jogou fora. E o processo da extração não é um processo tranquilo. Você imagina para quem racionalmente consegue absorver isso e ter controle e falar assim, não, eu estou extraindo o dente. Imagina para uma criança de 8, 9, 10 anos você fazendo esse mesmo processo. Então, muitos chegam na sala de espera carregando essa experiência negativa, né? E aí eu pergunto para você, que é psicanalista, como lidar com isso, com aquela história do passado e que ele carrega com ele? Esse é um exemplo, só da extração de dente. Tem várias histórias de pessoas que sabia fazer uma simples restauração, não tomou uma anestesia adequada, ou simplesmente desenvolve um trauma por causa de uma experiência lá do passado. Como a psicanálise pode ajudar, talvez dentro do consultório, né, do seu consultório, a pessoa que tem um nível de estresse muito grande, e aquela pessoa que chega na sala de espera, como é que a gente consegue essa pessoa desenvolver talvez um pequeno autocontrole? Como fazer isso? É possível? É possível, e quando você fala sobre essa questão de experiências passadas, isso vai acontecer inclusive em todos os campos, com todos os profissionais. Lá no consultório também não é diferente. Às vezes as pessoas vão chegar com experiências passadas que não foram agradáveis. E quando ela consegue entender que, em primeiro lugar, que está num lugar profissional, que está num lugar que hoje o consultório ele é um lugar de cuidado, e hoje o trabalho que você desempenha é um trabalho que as pessoas que vêm aqui, com certeza os depoimentos também vão mostrar, vão poder atestar isso, quanto que é o cuidado que você tem, que vai muito além do que você faz profissionalmente. Então é uma visão do ser como um ser integral, que é muito importante. E que quanto mais os profissionais olham isso em todas as suas áreas, entende que hoje o principal é cuidar do ser humano. Esse é o grande diferencial em todas as áreas que tem se desenvolvido e que tem se destacado. Tá? O serviço prestado normalmente no mercado, você vai perceber que tem muitos profissionais na mesma área, mas é esse atendimento humano que faz a diferença. Né? Sim, eu entendo. Na minha área, ninguém senta na minha cadeira odontológica sem antes eu poder conhecê-lo, né? Com profundidade, às vezes. E isso, realmente, porque para que a pessoa sente na cadeira do dentista e não tenha medo, ela vai passar sempre por uma coisa chamada confiança. Tá. Entendeu? Você desenvolver um elo de confiança, né? Para que ela consiga pelo menos tentar relaxar naquele processo, né? Você passou por um processo comigo. Exato. Você precisou fazer uma extração, você precisou fazer um implante. Conte pra gente como é que foi, porque assim, eu sei que você naquele dia fez um processo de auto-hipnose e tal, para tentar relaxar. Como que as pessoas podem conseguir isso? Talvez não sozinha, talvez precise passar por um treinamento, por um processo de treinamento para conseguir chegar nesse nível de calma para passar por um procedimento. Mas como você poderia ajudar as pessoas que estão aqui vendo esse podcast? Como você pode ajudar uma pessoa a ter esse autocontrole? Assim, existe alguma forma de fazer um auto-relaxamento, dela conseguir ter essa tranquilidade? Bom, tem sim. E vou até aproveitar e fazer esse link, que é um ponto muito importante, que todo processo ele começa na consciência. Inclusive, com o conhecimento de causa. Estar aqui foi um momento onde eu consegui ver um outro lado, um lado não só profissional, mas também um lado onde você tem um jeito especial de explicar todo o processo. Então, imagine que tudo aquilo que pega a pessoa de surpresa vai ter uma tendência a levar ela em um estado que a mente vai ficar o tempo inteiro com medo da frustração, com medo daquilo que não conhece, o medo do desconhecido. Então, você desempenha um papel muito importante. A forma didática como você trata todo o processo a partir da hora que a pessoa chegou, até o momento que ela senta na cadeira, onde você explica cada coisa, e no dia que eu fui atendido aqui, eu trouxe essa questão, quanto que você passa por um mini curso, porque você entende sobre questões técnicas que não são do nosso dia a dia, não são da nossa área, mas os dias trazem isso de forma tão didática que você consegue entender cada passo do que ele vai fazer. E à medida em que você sabe cada passo
começo do processo, como vai acontecer, isso automaticamente já começa a dissolver esse medo, tá? Inclusive de experiências passadas que ela pode carregar que não foram boas experiências. Então, onde que o processo começa? Da dissolução do medo? Na consciência. Né? É conscientizando, carregando processos que tudo aquilo que a gente não sabe ainda, o que vai acontecer, a nossa mente emocional entra em ação e começa a tentar criar uma história que justifique. Quando ela chega e começa a ver uma outra realidade, onde tudo isso é explicado de forma sistemática, de forma científica, você começa a carregar todas as informações do consciente. E isso, por si só, já é uma forma excelente. Ou seja, que você faz no tratamento. Seria sair do medo, que é uma coisa que não é, talvez, real, e trazer para um nível de consciência daquilo que é pautado por uma realidade. Olha, a coisa é feita assim, assado, assim, ponto a ponto. Perfeito. E ela vai superando cada degrau para poder conseguir passar por isso. Exatamente. É algo parecido com isso, tá querendo dizer? Exatamente, porém ainda com um outro adendo, que assim, não necessariamente seja irreal, entende? Porque pode ser irreal na sua perspectiva, da forma como você trata aqui, mas nada garante as experiências passadas. Então quando ele chega aqui, ele já começa a ver um ambiente diferente, a forma diferente, humanizada da qual você tem aqui dentro. Isso é um grande diferencial do Saab. Então isso já começa fazendo esse trabalho forte, dissolvendo toda essa questão do medo. Mas ainda assim tem uma questão que é emocional que carrega no corpo. Então, assim, pontos importantes para você começar a trabalhar isso, né? Por exemplo, você que tem medo. Assim, chega um local, primeiro, sinta o local. Traga atenção para aqui e para agora. Então, o ideal é que seu corpo consiga ter a percepção do lugar onde ele está, do seu próprio corpo. Preste atenção no seu próprio corpo. Traga atenção para os seus pés, para suas mãos. Experiências táteis. Então, eu sinto... Sentir o sofá, sentir a cadeira, sentir o copo. Exato. É isso? Agora, minha atenção vem para aqui e para agora. Então, além disso, busca na respiração. Faz a respiração 4-2-6. Então, você puxa em 4, segura 2 e solta em 6 segundos. Interessante isso. Interessante isso. Como é que é? 4-2... 4-2-6. Velho, sensacional essa dica que você deu do 4-2-6 por 6 minutos no mínimo, né? Para a pessoa relaxar. É isso, fazer isso. Ali no momento ela sente o corpo, ela começa a tentar fazer esse auto-relaxamento e usa esse 4-2-6. É mais ou menos isso. Perfeito, isso mesmo. Puxa em 4, segura 2 segundos e solta. Puxa em 4 segundos. Segura em 2 segundos, solta por 6. Por 6 minutos. Olha que dica valiosa. E talvez isso sirva. A gente falou de medo de dentista, mas é pro medo em geral. A origem do medo, às vezes, não é o dentista. Pode ser ele pode ter ido, de repente, no médico, tirar sangue, enfim. O que pode levar a esse medo? Porque às vezes o medo é qualquer entidade que trabalhe na área médica, vamos dizer assim, né? Como é que pode ser isso? Isso mesmo. E penso que essa experiência de medo, inclusive, ela é associada. Então, como por exemplo, o caso real. A pessoa que tinha medo do jaleco. Então, lembrando que o que a gente falou aqui dessa questão do quanto que hoje o seu atendimento é humanizado e diferenciado. As pessoas que tiveram experiências anteriores e já carregavam medo por experiências com profissionais da área da saúde. É uma coisa que eu digo, vem conhecer para ver como que é hoje. E vocês vão se surpreender. Então, teve uma pessoa que ela precisou tomar uma Bezetacil e ali o processo não era... Quando criança. Exatamente. Quando criança. E ela precisou ser segurada. E esse processo para a criança era muito traumático. Falando, inclusive, de uma injeção que causava muita dor. Então, já era um processo difícil. Imagina agora ainda com a contenção forçada. Então, a pessoa entendia que ela estava presa e que, dentro daquele processo que ela estava presa, ela sofreu uma agressão ali com uma agulha. E isso deixa uma marca. E essa marca ela é carregada para todo o processo que a mente ela vai trazer associações. Então, a nossa mente está tentando o tempo inteiro nos proteger. Então, ela começou a ver um sinal de uma agressão, de algo que pode ser perigoso, que pode me levar sem filtro, com uma ponte direta
para momentos que ela passou por uma agressão, embora a intenção fosse um cuidado com a saúde, mas de uma forma que a mente vai associar a mente emocional em toda aquela intensidade, daquela emoção, de tudo que aconteceu naquele momento. Então a mente vai ter que fazer o possível para te preservar, para fazer com que você nem chegue no local. Por isso o medo começa antes de chegar no consultório. Então, toda essa associação, ela hoje traz uma característica que é o medo de vir ao dentista. Mas o problema nem foi dentro do consultório odontológico. Mas ele vai remeter sempre a questão da autoproteção que o seu cérebro vai fazer, sua mente vai fazer, vai levar ele para aquele momento, mesmo que ele não lembre diretamente daquilo. A coisa está no subconsciente, é isso? Exato. Está lá, está carregado e a sua mente, ela está o tempo inteiro olhando o seu padrão e ela está olhando o que te oferece risco. Eu vou te tirar desse estado. Tá? Isso vai se associar às mais variadas coisas. Hoje a gente recebe, por exemplo, no consultório, pessoas, por exemplo, vão ter medo de gravar vídeo. Vai entrar, antes de gravar, vai entrar numa situação de pânico. Quando olhar para a câmera, vai travar, vai esquecer, vai ter um branco. E isso vai trabalhar de uma forma que ela não vai conseguir desempenhar. Lá no consultório a gente vai conseguir trabalhar todas as questões de identificar todos os pontos passados que trouxe essa reação do medo, para que ela consiga entender que esse medo, inclusive, como eu tinha dito, necessariamente o medo ele não é irreal. Provavelmente não é. Ele tem uma conexão do porquê ele aconteceu. Mas dentro do consultório a gente vai trabalhar para que a pessoa consiga entender que hoje esse medo não é mais necessário. Então hoje o corpo pode relaxar e confiar. Hoje você consegue procurar um profissional gabaritado que tem todo o cuidado e a preparação para cuidar de você. E que inclusive vou fazer mais um link aqui, tá? Porque assim, a nossa sociedade ela já traz uma característica que é a repressão às emoções. Então hoje pense que, por exemplo, quando você vem na SAAB, você não precisa pensar em que emoção você precisa ter. É um lugar onde você sabe que está aqui para cuidar de você. Então você pode relaxar o medo. Eu não preciso ter medo, eu preciso me entregar, eu posso deixar não precisa ter vergonha de ter medo. Acho que isso é importante dizer. Importantíssimo dizer. Vergonha de ter medo, porque as pessoas por vergonha às vezes travam. Como às vezes uma pessoa adulta vai chegar aqui, um homem ou uma mulher, você vai me dar uma injeção. Às vezes isso trava de ir pela vergonha de ter medo, isso pode acontecer também. Acontece, e muito. E aí é um ponto importante para pensar. Aqui você pode ser você mesmo. Então, pense nisso, tá? Então, esse medo ele vai acontecer quando acontece a busca do profissional. E aí você até pensa que aqui ele está associado a um serviço que, de certa forma, tem um ponto de invasão. Quando você olha para o consultório, dentro do consultório da psicanálise, não tem essa invasão física, mas psíquica. E as pessoas também vão chegar com medo. Chega com medo de se abrir e de falar isso. Exatamente. Então, quanto mais você se permite, inclusive, a olhar para mim e falar assim, eu me permito a ir conhecer. Então, se permitam. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Você não precisa se obrigar a passar pelo processo. Mas experimente. Faça um teste. Venha até aqui conhecer o serviço. Ah, mas você é obrigado a fazer o tratamento? Esse é o ponto. A sociedade ela trazia muitas obrigatoriedades. Então, se eu for lá, eu sou obrigado a fazer. Inclusive, eu não posso ter medo. Não. Quando você traz esse sinal de alerta para sua mente intensifica o medo. É uma coisa, eu me lembrou de essa semana, acho que uns 15 dias atrás, eu fiz a avaliação de um senhor, e assim, ele sabe que ele precisa passar pelo tratamento, ele sabe que é a melhor coisa que ele tem a fazer, mas ele não consegue, bloqueia. Assim, eu sei que eu preciso, mas ele ficava girando em círculos e voltando sempre para a mesma questão. Mas não existe uma outra alternativa para aquilo que você busca. O que você me disse, você quer ter dentes fixos na boca, você tem vergonha, tua mulher não sabe que você usa uma ponte móvel. A mulher não sabe disso, e você morre de vergonha dela descobrir isso, e mesmo assim você roda em círculos e volta pro ponto. Não, você não tem como fazer essa mesma ponte. Não, isso não vai resolver esse problema. Você precisa fazer os implantes. E ele, suava frio só de pensar.
você consegue ajudar pessoas que passam por esse medo, que você não entendeu, você entendi que ele é um medo racional, que ele é palpável, ele existe, é real. Mas como trazer isso para uma coisa de racionalidade e superar? Só pergunta, o exemplo foi ótimo. Porque, assim, esse tipo de medo, inclusive, ele está em um estado profundo do subconsciente. Tá? Esse tipo de exemplo, lá no consultório a gente vai trabalhar. Com tudo isso que a gente trabalhou aqui, que a gente conversou até agora, em trazer toda essa parte que a gente vai conscientizar, vai trazer a experiência, relembrar os processos. Ele vai ter a oportunidade de trabalhar tudo isso no consultório. Mas também com uma outra questão que a gente entra com uma forma de tratamento, inclusive, que tem resultados incríveis, que é dentro da hipnose clínica, da hipnoterapia, que vai trabalhar aquilo que não é mais só consciente, porque ele conseguiu entender o quanto é importante, mas você percebe inclusive as fugas, que ele tenta voltar para uma experiência anterior, procurando algo que vou trocar um aparelho móvel por outro móvel, mas na verdade eu quero trocar porque eu tenho vergonha de dizer que eu uso o aparelho móvel. Um novo aparelho móvel leva ele à mesma experiência anterior, mas ainda assim a mente tenta buscar isso como fuga. E dentro do processo de hipnoterapia a gente consegue resgatar todas as questões que estão lá, que são involuntárias, que inclusive quando ele tenta tomar uma decisão, uma boa decisão consciente, a emoção tenta travá-lo por isso. Então, o corpo não responde, ele entendeu o que é o melhor, a mente sabe. Então, dentro do consultório, o paciente, ao fazer todo o trabalho conosco em relação a entender o que a gente desenvolve lá, ele falou, tá bom, eu entendi, obrigado, mas dá para fazer a minha mente entender? Então eu digo que as experiências com a hipnoterapia, elas fazem isso, elas vão trabalhar o que não é mais consciente. Agora se sente pelo corpo, é o meu corpo que não responde com a ação que eu quero tomar. Então eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, mas a minha emoção vai fazer com que eu dê voltas para não ir nesse objetivo. Então eu imagino que assim, eu estou tentando ir para o objetivo, mas minhas emoções estão me arrastando. E às vezes arrasta para uma decisão antiga. Então, quantas pessoas que em várias áreas da vida, elas tomam decisões e voltam para o mesmo ponto. Então 360 e voltam no mesmo lugar e falam, puxa, fiz de novo. Então, o que a gente vai trabalhar nesse ponto são questões que estão voltadas para a mente emocional, onde a gente vai dissolver esse medo, fazendo com que a mente desassocie as experiências, fazendo com que ela não vá no passado buscar dor, mas ela vá apenas buscar um livro de consultas, para que inclusive eu traga informações que me tragam segurança no presente. Não mais dor, não mais sequestros emocionais, onde eu começo a tomar decisões que às vezes para mim nem vai fazer sentido, mas que a minha mente tenta usar isso de forma que ela tenta fazer com que eu não tome aquela decisão que a mente acreditou ser nocivo. Entende? Mas se isso não é mais real, pode ter sido um dia, mas hoje não é mais real, essa solução ela não cabe mais. Tá? Então, no consultório a gente vai trazer a mente da pessoa por aqui e por agora. Só todo esse medo. Eu gosto muito da psicologia, da psicanálise. É uma área que dentro da graduação a gente estuda. Eu sempre gostei muito. Já li alguns livros e tal, a respeito. Para tentar ajudar as pessoas de verdade. Porque é genuíno, ajudar as pessoas que estão vivendo essa situação. E eu tenho 27 anos de formado e nesses 27 anos eu pude ajudar muita gente a superar os medos. Através de uma coisa que eu já disse, a pessoa chega aqui, a gente vai conversar, a gente vai entender um pouco do que é o medo e superar isso juntos. E a pessoa passa a confiar. Uma vez que ela confia, você falou isso, confia e se deixa levar e aí a gente tem o sucesso. Aí eu costumo dizer que atrás lá do medo, isso vale para a vida, atrás do medo existe uma coisa chamada sucesso, existe uma coisa chamada felicidade. Então atravessar isso, essa barreira, leva ao sucesso e à felicidade, não é isso? Exato. Isso é uma das coisas que a gente trabalha no processo, inclusive. Porque à medida em que a gente leva a mente, ela consegue entender o que está por detrás do medo, ele começa a dessensibilizar o medo e trazer o ímpeto de enfrentar o medo. Porque as pessoas acreditam que ter coragem é a ausência do medo. Não é. É você agir apesar do medo.
o medo ele tem uma função importante, tá? Então assim, algumas pessoas vão chegar no consultório inclusive e falar assim, tá bom, se eu fizer o processo eu não vou sentir mais medo. Não vai sentir, e é importante que sim. Uma pessoa que não sente medo, ela se torna destemida. Aí o que acontece? Ela ocupa o extremo oposto. Agora ela se coloca no risco desnecessariamente. Então o medo ele é uma luz amarela, é a tensão. Ele não é aquela luz vermelha, trava tudo. E aí por isso que o medo não pode travar. Então eu preciso perceber o medo, e o medo me norteia para que eu consiga, através da coragem, inclusive conseguindo enxergar para o que está depois do medo, eu tenha força suficiente para enfrentá-lo. Entende? De forma consciente. Por quê? Porque o subconsciente ele vai me ajudar naquilo que eu desejo. A intenção da nossa mente não é nos separar do sucesso, mas na prática, se a gente não sabe usar esse aparelho incrível que nós temos, que é essa mente, muitas vezes ela acaba nos sabotando e tentando derrubar essa ponte entre onde estou e o sucesso que eu tanto almejo, e que às vezes eu acabo sendo o meu pior inimigo. Então, a gente vai recriar essa ponte psíquica para que a pessoa consiga superar, se permitir superar. E ser feliz, né? Todo mundo merece ser feliz. E às vezes a questão, gente, uma pessoa que não consegue sorrir e comer, cara, trava, ela não consegue. Eu vejo isso no meu dia a dia. E uma das coisas que me motivou a montar esse podcast aqui é poder levar essa informação para as pessoas, poder trazer pessoas que de repente desbloqueiem esse medo e que traga qualidade de vida para as pessoas. Isso é importantíssimo. A gente não sabe o poder, assim, o dom que a gente tem, você nessa profissão, eu dentro da minha, a gente poder ajudar o maior número de pessoas. Então, assim, que legal que você está aqui de novo. Eu agradeço você estar aqui, poder mostrar isso para as pessoas, tá? Esse lado humano e que a gente pode realmente mudar a vida das pessoas. Então acreditem, vocês que estão aí nos vendo, acreditem. Esse cara é um grande profissional. Eu trouxe aqui, ele está dizendo coisas que podem realmente levar você a superar o medo e ser feliz, né? E eu tô falando, tem um exemplo que eu gosto de dar às vezes para as pessoas. Você está na estrada dirigindo, aí você precisa fazer uma ultrapassagem. Quem vai direcionar se você tem tempo de ultrapassar? É o medo? De forma alguma. Na verdade, o medo vai te dizer que não pode. Mas você precisa agir apesar do medo. Agir apesar do medo. Essa é a palavra. Exato. E com técnicas que, se a gente for traçar uma analogia nisso, né, no consultório a gente vai enfrentar aprender formas de enfrentar o medo. Porque se você vai trocar de faixa sem dar certo, sem olhar para o lado, você vai sentir medo mesmo. Mas é importante que sinta, você precisa ter esse medo. Mas a partir do momento que você olhou no retrovisor, você sabe que não tem ninguém, você pode ultrapassar. Mas às vezes você ainda vai sentir medo. Aí você consegue olhar, você dá aquela balançadinha, começa a buscar o ponto cego para perceber que não, mesmo no meu ponto cego não tem ninguém. Agora eu posso fazer de forma segura. Entende? Quando a gente vai olhar para áreas da vida, isso vai acontecer, você vai sentir medo. É importante que sim. E é importante que você busque os pontos cegos. O que eu não estou vendo? O que mais que eu preciso fazer para trazer essa segurança? E no consultório que a gente vai aprender isso. A gente vai aprender técnicas para que quando o medo venha, você consiga inclusive não invalidar o medo, não invalide o seu medo, é importante, mas você precisa se perguntar por que você está se sentindo esse medo? O que ele quer falar com você? E à medida em que você vai aprendendo a fazer a leitura das suas emoções, você consegue entender o grande ganho disso e dessa mente que está aqui para nos ajudar. Tá? E aí você consegue aprender muitas técnicas dentro do consultório, que agora eu consigo enfrentar o medo da forma correta, com as armas corretas. Né? Exato. É por isso que dentro da clínica a gente tem todo um processo que a gente segue à risca de anamnese, entender, conhecer a pessoa, mostrar o que vai ser feito, entender que existe um plano que ele vai ser seguido, assim, que a gente segue à risca para que ele supere passo a passo até chegar no momento que ele vai poder realizar o tratamento, passar por isso e entender que ele vai ser feliz. É só ele ter coragem, superar o medo e fazer isso. Bom, Kleber, a gente já falou sobre tanto assunto bacana, mas a gente não falou nada. Só quero em relação ao bruxismo, que tem a ver com a questão das emoções. A pessoa, ela carrega as emoções e começa a apertar e começa a ter um monte de problema. Eu queria que você falasse, pelo menos assim,
o que a pessoa pode fazer em termos de auto-relaxamento? Como é possível fazer? Porque a gente não está falando mais de medo, a gente está falando de emoção que ela carrega para dentro de si e descarrega na musculatura dela, nos dentes, que isso causa um monte de problema, que é o que eu convivo aqui no dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso. Nossa, muito legal. Isso é um ponto, inclusive, que não trabalhar essa sensação, toda essa pressão que é carregada, pode também colocar o seu trabalho a perder. Sim. Né? E não é técnico, né? Na verdade, é o que a pessoa faz enquanto ela está fora do consultório. Sim. Né? E, sim, quando a gente pensa na questão do bruxismo, pense que assim, é o seu corpo de novo tentando te proteger e tentando dizer para você que essa pressão você não aguenta mais carregar. Então, isso é até um gatilho que eu trago para as pessoas perceberem quanto que o processo terapêutico pode ajudar. Inicie por se perguntando qual é a pressão que eu carrego. Então, o nosso corpo ele foi feito para sentir todas as emoções, todas elas são muito importantes, mas elas precisam ser usadas da forma certa. Imagina você carregar toda a pressão do dia a dia, todo o estresse, o próprio medo, mas por um tempo ininterrupto. O nosso corpo não foi feito para isso. E à medida que você desempenha dessa forma durante o dia, assim, imagine que a rotina não acontece e você precisa enfrentar todas as questões e os obstáculos do dia a dia, mas a qual preço? Então, imagina você carregando e enfrentando tudo de forma, colocando seu corpo em um estado forçado. E isso, durante a noite, vai reverberar. Então, vamos fazer uma analogia. A panela de pressão, ela tem toda aquela pressão que ela precisa ser dissipada pelo pino principal. Quando isso não acontece, é o pino de emergência que sobe. E, na verdade, o problema não está no pino de emergência. Tá nessa válvula que não está trabalhando corretamente. Tá? Em analogia, quando você olha para como você desempenha durante o dia, é isso que o nosso corpo faz muitas vezes. Eu não consigo dissipar essa pressão e trabalhar de forma mais uniforme com as minhas emoções durante o dia. E durante o dia, quando eu estou acordado, eu posso decidir reprimir minhas emoções. Mas à noite você não vai conseguir fazer isso. E é o pior momento onde o bruxismo vai fazer com que toda aquela pressão, todo aquele estresse seja descarregado no aparelho mandibular. E aí vai criar vários problemas. Né? E isso começa na consciência, obviamente. Então pense que durante o dia, quanto mais eu tomo consciência do meu corpo, de todo o meu sistema estomatognático, a gente fala da boca, sistema estomatognático. Ótimo, obrigado. E aí, quando eu tomo consciência disso, começa a trazer minha atenção para a posição da língua, para a posição da mandíbula. Decidir relaxar minha mandíbula conscientemente. Então você vai se pegar durante o dia, muitas vezes fazendo toda essa pressão sobre os dentes. Mas você precisa começar a se acostumar a relaxar, buscar isso. Massageie, inclusive, solte conscientemente, tá? E isso já vai exercer um conforto, tá? Durante a sua noite. Mas não para por aí, tá? Uma outra coisa também que precisa de trabalhar um hábito muito importante, que também já vai ajudar nesse processo, é a questão da higiene noturna. Então, pense que você precisa fazer todo o processo pensando na sua qualidade de sono. Então, o desempenho do seu dia começa à noite. Então, pelo menos 1 hora antes de dormir, pense que é um momento mais importante que você precisa fazer a higiene do sono. Por quê? O seu subconsciente começa a aflorar. Então, a sua mente emocional começa a se abrir mais. Então, nessa última hora que você está acordado, o ideal é que você não tenha contato com aparelhos eletrônicos, evite luz azul, evite até luz branca. Então, o ideal é que você tenha uma condição de uma meia luz. Então, você já começa a levar o seu corpo para o estado de sono. Algumas pessoas buscam um banho para relaxamento. Outras pessoas buscam, por exemplo, o hábito da leitura. Pensando que tudo que você vai fazer nessa última hora do seu dia, de preferência que esteja voltado para o seu bem-estar, para a higiene do seu corpo, para a higiene íntima e mental, que é muito importante. Tá? Então pense quantas pessoas que é nesse momento que vai buscar coisas que trazem ainda mais ansiedade e resolver problemas do seu dia, às vezes os piores problemas você resolve à noite ou no travesseiro, não é ao contrário. Aquele é o momento agora que você precisa voltar para a sua intimidade, para cuidar
desse ser incrível que no próximo dia vai precisar resolver todos esses problemas. E eles estarão lá. E o melhor lugar para resolver não é à noite, não é no travesseiro, tá? Mas nem sempre é tão simples, né? E aí, obviamente, aqui entra a ajuda do profissional, que vai te dar ferramentas, que vai te dar todo o conhecimento para conseguir enfrentar isso. E eu digo para vocês, tá? É possível. Então acredite, é possível e com técnica e conhecimento, vocês conseguem reconhecer todo esse potencial do corpo para fazer da forma certa, para fazer da melhor forma possível, onde o seu corpo consegue responder bem e consegue lidar melhor com as emoções. Tá? Então, toda essa pressão ela precisa achar mecanismos para conseguir extravasar. Tá? E o processo terapêutico vai trabalhar isso e, à medida em que o tempo vai passando, você vai percebendo que ele não tem mais a necessidade de descarregar. Quando você solta a pressão, você não tem mais motivo de soltar tudo isso através do bruxismo. O bruxismo ele não é o problema, ele é um sintoma que diz, estou aqui, olha para mim. Então, se você tem esse problema, eu digo, procure um profissional e o profissional que estará capacitado para te ajudar nessa questão. Tá? Sensacional. Cada vez que eu trago um convidado, primeiro, eu aprendo muito com vocês vindo aqui. Eu sou uma pessoa que adora absorver aquilo que as pessoas ensinam. Espero que vocês que estão aí vendo a gente aprendam isso, dicas valiosas, essa coisa das telas. E hoje, não adianta você, antes de dormir, assistir um filme de guerra, né? Você não vai dormir bem, ainda mais num momento maluco que a gente está vivendo, né? Ou ficar focando em política, enfim, todas as coisas ruins que estão nos cercando, né? E eu costumo dizer que coisas ruins, elas chegam muito facilmente, né? E que a gente, todas as nossas células, tudo isso vai ser absorvido pelo nosso corpo, né? Isso vai reverberar. E como às vezes a gente não pode gritar, trava. Exatamente. Né? E tem um detalhe, tá? A nossa mente emocional, ela não sabe diferenciar se aquilo que eu estou imerso está acontecendo, se aconteceu ou se vai acontecer. Tá? Então, pense, por exemplo, quando você está assistindo um filme, o exemplo foi ótimo. Você participa daquele filme, carrega toda essa ansiedade, ou se for um filme emotivo, você vai chorar com aquele filme, mas você sabe que é um filme, você sabe que não é real. Ainda assim, seu corpo reage, as suas emoções reagem a isso. Absorve, né? Absorve tudo. Absorve aquela energia. E eu sou um cara que eu adoro história, filme de guerra. Já sabe, não na hora de Antes de dormir. dormir, não. É melhor ler um livro e ficar calminho. Né? Muito legal. Bom, Cléber, para a gente fechar aqui, eu queria dizer uma coisa importante. Para tudo isso que a gente conversou, entenda, não é um profissional só que resolve problemas de tal gravidade, medo, o bruxismo. A gente tem uma gama de profissionais que juntos podem levar os nossos pacientes a superarem traumas e problemas graves, né? Aquilo que está dentro de um escopo de normalidade, eu tenho certeza que você consegue, mas quando não consegue, você tem outros colegas que você tem que chamar, talvez um psiquiatra, talvez outras áreas para poder atingir o objetivo. Então nós não estamos sozinhos, nós somos por isso que profissionais da área de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, enfim, fonoaudiólogos, toda essa gama de profissionais para levar o melhor para o paciente. É para isso que a gente está aqui. Então eu queria que você, para a gente encerrar, do nosso tema principal que você falou, eu queria que você deixasse uma mensagem rápida para aquelas pessoas que sentem medo e se travam e não vão no dentista cuidar da saúde e está carregando aquele problema com si, às vezes há anos. Eu conheço histórias de pessoas que estão há 15, 20 anos deixando de se cuidar por medo. Uma mensagem rápida para essas pessoas. Eu vou deixar uma mensagem para você que tem esse problema. Primeiro ponto, inviabilize seu medo. Entenda que ele tem um porquê estar aí, ele tem uma função. Mas hoje você pode se permitir a buscar ajuda, buscar profissionais, como vocês colocaram aqui, é exatamente isso, tá? É ajuda multidisciplinar, que vai te ajudar na questão emocional e na questão também estrutural do nosso corpo, que pode dissolver esse problema, tá? Entenda que esse medo ele fez sentido, mas hoje você consegue entender que é um novo tempo, você consegue se permitir a se entregar a um profissional que está ali comprometido. E um ponto importante para isso é buscar um lugar de confiança,
buscar um profissional que você possa confiar e se permitir soltar o controle. Entende? Quando você está na cadeira, dentro do consultório, dentro da odontologia, você está se permitindo a deixar o controle, deixar que um profissional faça isso. A confiança é muito importante, mas entenda, o medo virá, mas você pode se permitir dizer à sua mente que é um novo tempo, que agora você pode se permitir passar por isso. Tá? Sensacional. Clébio, eu repito a palavra sensacional porque isso é um negócio que realmente agrega e muda a vida das pessoas. Isso é fantástico, pode ter certeza disso. Então, de novo, muito obrigado por dispor do seu tempo, estar aqui comigo no dia de hoje. Hoje é o 3º episódio, esqueci de falar isso no início do nosso SAB Talks. Obrigado a você que está aqui com a gente, que ouviu, né? Eu gostaria que você, nesse momento, curtisse, nos seguisse nas redes sociais, né? E passasse a nos seguir, o Clébio também. Depois você passa as suas redes sociais aí pra gente, para que que as pessoas te conheçam o seu trabalho. Nos siga no @selfheal_instituto e no psicanalista Clébio Reis. Tá? Telefone também, caso queiram, vocês conseguem mandar mensagem para agendar o seu agendamento no 11 98375 8474. Beleza, muito obrigado, Clébio. Eu que agradeço. Prazer e uma honra. Muito obrigado novamente e até o próximo SAB Talks. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Valeu, produção, por essa, eu já estava esquecendo. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.